macho e fêmea. Só que existe alguns inimigos da masculinização e também existe alguns inimigos da feminilização que a ideologia de gênero vai trazer para nós. Primeiro inimigo da masculinização, atenção, tá? É a infantilização. Infantilização. Você lembra que no passado, quando o rapaz completava 15 anos, falando primeiro dos homens, daqui a pouco a gente vai para a feminilidade. Quando o rapaz completava 15, 16, 17, 18 anos, ele queria trabalhar e trabalhava, e ele queria arrumar o primeiro dinheiro, e sabe o que ele ia comprar? Você sabe o que? Ele ia comprar um terreno, ganhava um terreno da família, e começava a construir a sua casa própria, por quê? Porque ele queria casar, ele queria constituir uma família. Então naquela época, no passado, não no passado distante, mas bem recente, nós vemos que os rapazes, eles viravam homens com 15, 16 anos, eles já estavam aptos a constituírem uma família. Hoje, nos nossos dias, conversando com as meninas, e eu viajei muito, conversando com as meninas sobre casamento, elas vão dizer, geralmente, são raridade homens preparados para casar. Rapazes, pode ser diferente aqui, por favor. Rapazes que têm 20, 22, 25 anos, 30 anos, e que têm casado e que são infantis. Que são crianças, porque receberam isso dos pais. Pais estão treinando os seus filhos para serem frouxos, covardes, para serem coitados, para não liderarem o lar, como diz a palavra de Deus, tá? Essa é a verdade. E aí a gente vê, meus queridos irmãos, marmanjos grandes que são infantis, que não desenvolveu ainda a sua maturidade, tá? Immanuel Kant, o filósofo alemão, escreveu em 1738 algo sobre a menoridade e a maioridade. E ele vai usar uma frase, deixa eu ver se eu encontro ela aqui, que eu estou resumindo ao máximo isso aqui, mas ele vai dizer que a essa maneira de viver e de pensar e de viver, ou seja, a esse retrocesso espiritual, intelectual, emocional, ele vai chamar de maturidade. Ele diz que a maturidade é quando a pessoa, ela atinge a sua questão intelectual, emocional, espiritual. Se ela não atinge assim um certo crescimento emocional, intelectual e espiritual, ela não vai atingir a sua maioridade. E aí nós vemos então muitos rapazes que já teriam idade, sim, de serem homens, ainda agindo como crianças. A mamãe colocando comida na boca, e mães têm sido culpadas, sim, muitas, e pais, colocando comida na boca, levando comida na cama, acordando ele, porque ele não consegue acordar. Rapazes já marmanjos, barbados, e ficando de cabelo branco. Alguns, vocês lembram da febre do Pokémon? Quem lembra? Gente, que vergonha, desculpe dizer, eu gosto do joguinho de vez em quando também, no celular, quem não gosta de vez em quando, quer acular, mas não vício. Mas quando a gente lembra que na febre do Pokémon, os marmanjos, pior coisa, quando uma esposa chega para mim e diz, pastor, eu peço ajuda para salvar o meu casamento estava bom, mas o meu esposo, nos momentos de folga, passa o tempo inteiro nos videogames, nos jogos, passa o tempo inteiro brincando como se fosse uma criança, e a mulher sofre porque ela casou com um homem infantil, casou com uma criança, a idade avançada, mas uma criança, tá? Então a infantilidade, ela está presente, meus queridos irmãos, na vida de tantos homens que já deveriam ser homens, tá? Quais os perigos da infantilização? A inversão de papéis no casamento e família, por isso que você vê mesmo crentes, frequentadores de igreja, mulheres que têm assumido o papel de homem, de liderar, de chamar para a igreja, de chamar para o culto doméstico, de chamar para assumir cargos na igreja. Você vê isso, a inversão, porque o homem é tão infantil, não desenvolveu, e a mulher assumiu esse aspecto aí. Então, inversão de papéis,
E aí esses infantis vão evitar também conversas sobre a família, sobre a relação. Eles vão também ser mimados, sem responsabilidade. Eles não vão ter responsabilidade de um esposo, de um marido, de pai. E aí depois a gente fica com pena mais ainda dos dos filhos destes, que têm pais assim, tá? Então o primeiro inimigo aí da masculinidade bíblica é exatamente a infantilização. O segundo aspecto é a feminilização dos homens. Quando eu falo em feminilização aqui, eu não estou me referindo diretamente à homossexualidade, de que alguns homens estão adquirindo a homossexualidade. Mas quando eu falo de feminilização, eu estou me referindo a alguns homens que têm, sem serem homossexuais, sem praticar a homossexualidade, que eles, na verdade, têm agido como se fossem meninas, como se fossem mulheres. E aí, a gente tem observado isso na nossa sociedade. Por isso que eu estou falando para jovem, para a gente evitar isso, viu, meninos? As mulheres querem homens de verdade, homens de acordo com o que Deus criou, com o que está na palavra de Deus. Eu lembro que uma vez, meus queridos, olha, falando sobre a feminilização, homens que em casa os pais ensinaram a darem tudo e eles não desenvolvem a masculinidade, eles são como, eu ia usar a expressão marica, mas deixa para lá, viu? Mas como meninas, eu estava em um acampamento, fui pregar no acampamento, e aí faltou água na torneira, deu um problema no sistema de abastecimento da cidade, faltou água na cidade inteira. E as mulheres gostam de tomar banho cedo, não sei se só nos acampamentos e retiros, não sei, mas brincando, gostam sempre, né? E as mulheres então iam até o rio, pegavam água nos baldes e subiam uma ladeira, as mulheres, os homens lá tudo sentado, acorda cedo, fica lá brincando, conversando, e as mulheres carregando aqueles baldes pesados. E eu vi aquela cena, eu sou da geração antiga ainda, né, como alguns aqui, e aquilo me doeu o coração. E eu dei uma ajuda, e eu cheguei lá para os rapazes, vários rapazes, e eu disse, meninos, as meninas estão sofrendo, carregando balde de água, subindo essa ladeira, vão ajudar. Sabe quantos foram? Nenhum. Correram, e alguns até correram com um jeito bem feminino mesmo. Viraram as costas e correram. E aí esses vão casar. E a mulher precisa de um homem. Porque se ela é mulher, de acordo com o padrão bíblico, ela vai sim querer e precisar de um homem. E ela casa com um homem que vive como uma mulher. Vai ter confusão. E aí vai sobrar para os pastores. O meu principal ministério hoje é tentar trabalhar com casais. Aconselhamento. Graças a Deus, Deus tem agido, Deus tem abençoado. Mas dá trabalho consertar o erro de alguns pais e de alguns filhos que têm agido desta forma assim. Meus queridos, perigo da feminilização dos homens é destruição, redução das famílias, é enfraquecimento, tá? Homens que não assumem o seu papel, homens que não assumem a liderança, que não assumem as funções como homem, tá? Então, olha, nós temos visto uma coisa, como homem, atenção rapazes que aqui estão, como homem, espera-se que você seja homem de verdade. Inclusive tem até um livro pela editora Fiel, se tiver aí, procure esse livro, por favor, pastor Davi, tá? É um livro escrito pela editora Fiel que diz, Homens de Verdade, excelente, para vocês meninos depois debaterem, fazerem no grupo pequeno, numa célula, no grupo, homens de verdade. Se o pastor Davi não tiver, ele vai conseguir para vocês com certeza, cada um comprando o seu, é excelente, excelente. E lá nesse livro chamado Homens de Verdade, o autor vai falar de uma frase bem interessante, dizendo que todo homem tem um lado feminino, e ele vai trabalhar isso não é bíblico, homem não tem lado feminino coisa nenhuma. E ele vai dizer, o meu único lado feminino que eu tenho, aí cita o nome da esposa dele. A minha esposa é o meu lado feminino porque é uma só carne. Uma só carne. Está entendendo? Então até isso é influência que não é influência de Deus e nem influência bíblica dizer que o homem tem um lado feminino. Homem é homem, mulher é mulher. Pronto. Então leiam esse livro, Homens de Verdade aí, que eu tenho certeza que você vai gostar.
Espera-se então que o homem seja homem de verdade, que ele tenha disposição, que ele tenha vontade, que ele tenha iniciativa, que ele tenha determinação, que ele tenha dedicação, participação consistente, que ele lute do início ao fim. Nós vemos hoje homens tão fracos psicologicamente, tão fracos fisicamente, como meninas, por isso que eles começam e desistem das coisas com muita facilidade. A mulher que é homem de pegada, desculpe, não no aspecto físico do namoro, não, mas homens que tenham iniciativa, homens que comece uma obra, que termine a obra, que vá até o fim, que tenha persistência, porque Deus dotou de força para isso o homem, meus queridos irmãos que aqui estão. Então hoje, muitos estão pulando fora, desistindo no meio, não tem coragem de lutar, de vencer, de defender, de persistir, porque alguns pais ensinaram eles a receberem tudo na mão pronto, e aí eles não vão. Eu trabalhei com um casal certa vez, como eu falei que parte do ministério é aconselhamento com pessoas, e a mulher reclamou que o homem, ele chegava do trabalho, ela chegava do trabalho praticamente juntos, e ela ia fazer uma série de tarefas em casa, e ele ficava na frente da televisão, ou da internet, brincando ali nos jogos, né? E ela reclamou, e aí eu fui conversar com eles, trabalhar, mas teve uma coisa bem interessante, e a mulher espera isso do homem, atenção, que o homem saiba, no mínimo, ter iniciativa para consertar as coisas, tá? Aí veja só, ela disse, olha, as coisas quebram, falta uma lâmpada, e ele não tem a coragem de trocar uma lâmpada. Poxa, o serviço mais perigoso é para o homem. E ela tinha que subir numa escada, colocar 2 cadeiras e trocar essa lâmpada. O serviço mais perigoso da casa é para o homem, não é para a mulher não. E aí ela disse, olha, aí eu estou varrendo aqui, aí de repente cansada, quebra o cabo de vassoura e não tem mais um mercado aberto. Os homens de verdade, atenção, eles sabem que se ele pegar uma faca e ele afinar o cabo de vassoura e ele colocar lá novamente na vassoura e colocar um prego, vai funcionar e vai dar para varrer ainda um momento, não vai? Aí ela disse que chegou para ele em vários momentos, quebrou o rodo, vassoura e disse, toma, arruma. Ele disse, agora não, que já está tarde, mas amanhã eu vou levar para o papai arrumar. Frouxo, covarde. A mulher de verdade não gosta de homem assim. Ela quer um homem de iniciativa, que saiba arrumar as coisas, que tem iniciativa e que conserte as coisas. Mesmo que ele não saiba, mas ele vai ter iniciativa. Vai ter iniciativa, tá? Então, meus queridos, então nós precisamos entender. Olha, tem 2 textos na Bíblia para vocês. Homens, anotem, por favor. Anotem esses textos, aprendam eles. 1 Coríntios 6, 16, 13 e 14. E depois 1 Reis 2, 1 a 4. O tempo já está indo, por favor, eu vou ter que... Não estava ainda nem na metade aqui. Outro momento a gente vai. Mas 1 Coríntios 16, 13 e 14, Paulo fala, reconhece que o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto era exatamente porque os homens estavam negligenciando a sua masculinidade. E em 1 Coríntios 16, 13 e 14, Paulo vai dizer, sejam vigilantes, permanecei-vos firmes na fé, portai-vos varonilmente. Ou em outra versão, se comportem como homens, sejam homens cristãos, sejam homens segundo o padrão que Deus estabeleceu, sejam homens bíblicos, é isso que Paulo pede. E aí quando Salomão vai assumir o reino de Israel, que o seu pai organizou, e ele vai assumir em 1 Reis 2, 1 a 4, veja o que Davi diz para Salomão. 1 Reis 2, 1 a 4 diz, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Salomão, coragem, pois, e ser homem. Seja homem, cara. Foi isso o conselho que Davi deu para Salomão. Salomão, tu só terás êxito no reinado se tu fores homem de verdade. Se tu de fato for um homem segundo Deus se estabeleceu. Tá? Então, este é o conselho que nós damos para todos. E aí Deus criou macho, já falamos um pouco sobre a masculinidade.